dia, turma. Iremos dar início à apresentação do trabalho e o nosso tema é o incidente de resolução de demandas repetitivas, conhecido como IRDR. E os integrantes do grupo são Amanda Dominato, Bianca Azevedo e Vitor Alves Sabino. Primeiramente, vamos explicar o que é o IRDR, né? E pode-se dizer que o incidente de resolução de demandas repetitivas, conhecido como IRDR, ele é um incidente processual direcionado aos tribunais de segunda instância, né? Sendo esses tribunais estaduais ou mesmo tribunais regionais, e tem como finalidade suspender o andamento de ações que versem sobre uma questão de direito específica, né? Em casos que fique configurada a repetição de processo, o risco à ofensa aos princípios da isonomia e ao princípio da segurança jurídica. Então, em uma breve síntese, pode-se dizer que o IRDR ele tem por finalidade uniformizar a aplicação do direito, evitando, então, decisões distintas, né, para a mesma questão de direito em diferentes demandas, sob a competência dos mais variados órgãos judiciários. E em relação ao IRDR no CPC, nós temos que o IRDR ele é uma grande novidade no Código de Processo Civil, né? E ele estabelece, o Código de Processo Civil, ele legisla sobre o assunto no decorrer dos artigos 976 ao artigo 987. E de acordo com dados levantados pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, até 2019 foram apresentados um IRDR em Tribunal Superior, 32 na Justiça Federal, 57 na Justiça do Trabalho e 277 na Justiça Estadual. Então, temos o total de 367 IRDRs instaurados. E ao levar em consideração que o novo CPC ele foi sancionado e publicado em março de 2015, né? E entrou em vigor em 2016, pode-se dizer que o IRDR ele tem sido muito utilizado, né? O resultado levantado pelo CNJ é de que aproximadamente 301.347 processos foram considerados como processos repetitivos. Se parar para pensar, é muita coisa. E agora vamos falar um pouquinho sobre os requisitos para instauração do IRDR, né? Os requisitos para o seu cabimento encontra-se disposto no artigo 976, o qual legisla da seguinte forma: é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processo que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, nesse sentido, pode-se dizer que a utilização desse expediente não será admissível em todo e qualquer tipo de processo, né? Ele será possível, então, estar ajuizando o IRDR apenas em processos que versam sobre causa jurídica relevante e repetitiva no âmbito dos tribunais, né? E que possam levar a decisões conflitantes com o risco de isonomia e a segurança jurídica, né? Então, somente assim será possível estar ajuizando o IRDR. E quando a gente fala risco à isonomia, é porque teríamos um tribunal decidindo de um lado e um outro tribunal decidindo do outro, né? Decisões diferentes. E o risco à segurança jurídica é porque você tira a credibilidade do Poder Judiciário e a autoridade das suas decisões quando você tem essas decisões díspares. E agora vamos falar um pouquinho sobre algumas regras específicas.
E é de suma importância destacar que algumas regras gerais, né? E de acordo com o artigo 976, parágrafo 1º do CPC, nós temos que a desistência da ação ou o abandono do processo principal, ele não prejudica o IRDR. Então, imaginemos que temos um processo, autor e réu, e o processo está tramitando e se percebe-se que aquela matéria é uma matéria relevante, que é fruto de múltiplos processos, né? E há o risco de decisões díspares, portanto. Então, é suscitado o IRDR. E a partir do momento que é suscitado o IRDR, nós desprendemos esse IRDR do processo. Então, temos que esse IRDR ele será objeto de um trâmite próprio. Então, é basicamente isso, né? Vem a parte, desiste da ação principal e aí se pergunta o que acontece com o IRDR que foi instaurado? E a resposta é que não acontece nada, porque ele segue o trâmite próprio, né? O IRDR, ele transcende ao mero interesse das partes. A partir do momento que ele for julgado, ele servirá não apenas ao caso concreto, caso a pessoa não desista da ação, né? Mas ele servirá também para outros casos. Então, sendo ajuizado, servirá para outros casos, né? Que estão sendo ajuizados e estão em discussão sobre esse mesmo assunto. Uma outra regra está presente no artigo 976, parágrafo 2º, né, que ressalta que o Ministério Público, ele é necessária a sua participação como fiscal da ordem jurídica, quando ele não for parte, né? Então, pode-se dizer que o MP, ele sempre estará presente, seja como parte ou seja como fiscal da ordem jurídica. E, por fim, é válido mencionar que não será admitido o IRDR quando a questão jurídica estiver sob julgamento em instância superior, de acordo com o artigo 976, parágrafo 4º, né, do CPC. Pode-se dizer o seguinte, que vamos colocar como exemplo, né? O IRDR, ele foi formado no TJMG. Mas se houver uma matéria sendo discutida no STJ, não se formará esse IRDR no TJMG, porque já está sendo discutido em uma instância superior. É essa a ideia. Em relação à legitimidade, nós temos que o pedido de instauração do IRDR ele é endereçado ao presidente do tribunal local competente e que tem legitimidade para tanto. E é importante compreender também que esse incidente de resolução de demandas repetitivas, né, IRDR, ele pode ser suscitado pelo juiz ou relator do processo, pode ser suscitado também pelas partes, ou então pelo Ministério Público ou Defensoria Pública, conforme legisla o artigo 977 do CPC. E agora vamos falar em relação aos prazos, né? O IRDR, ele deve ser julgado no prazo de 1 ano. Então, durante esse prazo de 1 ano, tem-se a suspensão dos processos que são repetidos, né, e que vão adotar essa mesma tese. Se eles forem julgados, ótimo. Agora, se eles não forem julgados, né, tem-se a retomada. Então, vamos lá. Após o decurso do prazo de 1 ano, caso não seja julgado, né, o IRDR, os processos que estavam suspensos, eles irão retornar ao fluxo processual, normalmente. E, por fim, é importante lembrar que o IRDR, ele tem preferência sobre os demais feitos e existem 2 exceções em relação a essa preferência. A primeira exceção
é em relação aos processos que envolva réu preso. E a segunda exceção é em relação aos pedidos de habeas corpus. E isso está disciplinado no artigo 980 do CPC. Bom dia, pessoal. Eu vou falar a respeito do procedimento. A parte legitimada suscita o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, perante o presidente do tribunal, por ofício ou petição. Instruindo com os documentos precisos, ele será encaminhado ao órgão colegiado competente, observando se estão presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 976 do Código de Processo Civil, conforme prevê o artigo 981 do CPC, que diz: após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do artigo 976. Admitido o requerimento, incumbirá ao relator, segundo os termos do artigo 982, incisos 1º, 2º e 3º do CPC. Artigo 982. Admitido o incidente, o relator. Inciso 1º. Suspenderá os processos pendentes individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Inciso 2º. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita no processo, no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Inciso 3º. Intimará o Ministério Público para, querendo manifestar-se, no prazo de 15 dias. Com a instauração do IRDR, todas as ações que pleiteiam a matéria repetitiva são suspensas, sendo as suspensões comunicadas aos órgãos jurisdicionais competentes, segundo o artigo 982, parágrafo 1º do CPC, que diz: a suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Já o parágrafo 2º diz: durante a suspensão, o pedido de tutela de urgências deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Ainda, conforme os parágrafos 3º e 4º, o IRDR pode ter amplitude, já que estes possibilitam qualquer uma das partes legitimada a instauração do incidente. O parágrafo 3º diz: visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, incisos 2º e 3º, poderá requerer ao tribunal competente, para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso do território nacional, que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Parágrafo 4º. Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no parágrafo 3º deste artigo. Então, há a possibilidade de extensão de soprestamento para o território nacional, qual seja, o legitimado pode requerer ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou o Supremo Tribunal Federal, o STF, a suspensão de todos os processos em curso territorial nacional que versem sobre a mesma matéria. Porém, caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário quando a decisão proferida no incidente, a suspensão de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou na região será cessada. Dispõe o parágrafo 5º do artigo 982. Admitido o incidente, o relator cessa a suspensão a que se refere o inciso 1º do caput desse artigo, se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário quando a decisão proferida no incidente. Ainda dispõe o artigo 983, parágrafos 1º e 2º do CPC. Artigo 983. O relator
ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia que, no prazo comum de 15 dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertido e, em seguida, manifestar-se ao Ministério Público no mesmo prazo. Parágrafo 1º. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para audiência pública, ouvir depoimentos das pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. Após as diligências serem cumpridas, será solicitado pelo relator o dia do julgamento do incidente, quando será possível a sustentação oral pelas partes do processo originário e pelo Ministério Público e os demais interessados. O julgamento se dará da seguinte forma, conforme o artigo 984, incisos 1º e 2º, a linha A e B e parágrafos 1º e 2º. Artigo 984. No julgamento do incidente, observará a seguinte ordem. Inciso 1º. O relator fará a exposição do objeto do incidente. Inciso 2º. Poderão sustentar suas razões sucessivamente a linha A, o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público pelo prazo de 30 minutos. A linha B. Os demais interessados no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida a inscrição com 2 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. Parágrafo 2º. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. O tribunal fixará a tese jurídica e decidirá em concreto o recurso, o reexame ou a ação, se for o caso. O IRDR é um procedimento obrigatório, portanto, sendo a tese jurídica fixada, deverá ser aplicada por todos os juízes e tribunais no estado ou região, aos casos idênticos em tramitação e aos processos futuros, salvo se existir distinção ou superação. No caso de não aplicação, caberá à parte apresentar a reclamação ao tribunal competente. Neste sentido, prevê o artigo 981, incisos 1º e 2º, parágrafo 1º e 2º do CPC. Artigo 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada, inciso 1º, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Inciso 2º. Aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do artigo 986. Parágrafo 1º. Não observada a tese adotada no incidente, caberá a reclamação. Parágrafo 2º. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por partes dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Caberá o recurso extraordinário e o recurso especial, conforme dispõe o artigo 982, parágrafo 1º e 2º do CPC. Artigo 987. Do julgamento do mérito do incidente, caberá o recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Parágrafo 1º. O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Parágrafo 2º. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Eles poderão ser interpostos pelas partes, Ministério Público, pelo terceiro prejudicado e pelo amicus curiae. E, se for necessária a revisão da tese jurídica firmada no IRDR, os legitimados descritos no artigo 977 do inciso 3º do CPC poderão recorrer perante ao mesmo tribunal. O IRDR é um procedimento incidental com total autonomia, no qual discorre sobre as questões controversas secundária e acessória que surgem no curso de um processo e que precisa ser julgada antes da decisão do mérito da causa principal. A petição se assemelha a uma petição inicial, com a menção das partes, o endereçamento ao presidente do tribunal, a fundamentação jurídica com o preenchimento dos requisitos pertinentes ao próprio incidente e o pedido de resolução da questão repetitiva. Deve ser instruída com os documentos necessários e demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Em caso de processo eletrônico, é necessário apenas indicar os eventos ou movimentos do processo que correspondem aos referidos documentos. Bom dia a todos. Meu nome é Vitor e apresentarei para vocês uma breve recapitulação do incidente de resolução de demandas repetitivas. Este será suscitado por meio de ofício ou petição destinada ao presidente do tribunal perante o qual se pretende uniformizar um entendimento. O presidente do tribunal, por sua vez, encaminhará todo o instrumento ao órgão colegiado responsável para julgar esse tipo de demanda, que realizará o juízo de admissibilidade. Ultrapassado o juízo de admissibilidade, o incidente será encaminhado para o relator, que em despacho inicial determinará a suspensão de todos os processos que versem sobre o mesmo tema, bem como requisitará informações ou a manifestação do Ministério Público no prazo de 15 dias. Poderá também o relator determinar audiência pública para a oitiva de todos os interessados sobre a demanda. No fim da instrução, será realizado o julgamento perante o órgão colegiado do tribunal, que determinará o entendimento que será aplicável a todos os casos sobre essa matéria. Caso seja interposto recurso especial ou extraordinário, este será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que, caso acolha o incidente, determinará o seu efeito em todo o território nacional e não apenas mais no tribunal de onde ele se originou. Espero que tenha ficado claro a explicação e estamos disponíveis a partir de agora para perguntas.